E aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam espiando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Arruxa, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E respondendo lhes disse: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre estas coisas. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, sobe mais para cima. Então terás honras diante dos que estiveram contigo à mesa. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te sejas isto recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então aqueles que foi salvo, a única coisa que eles queriam como recompensa sempre foi a palavra de Deus. Por isso que sempre quando eles estavam obedecendo, sempre quando eles estavam ajudando as pessoas, não era para receber alguma coisa, era simplesmente porque estavam fazendo isso por amor a Deus. Isso era a recompensa deles, agradar a Deus. Porque assim é a vida do salvo. Deus é tudo para eles. Mas como para você tudo era o mundo, então assim você recebeu o mundo. E agora para alcançar a salvação vai ter que dar a sua vida. E lembrando mais uma vez, o nome do Filho não é Jesus. Jesus é o nome o qual Satanás se passou por Deus aqui na Terra. Jesus é Lúcifer. Lembre-se disso. Não leve consigo esse nome, Jesus. Esse é o nome que ele se passou por Deus aqui na Terra. O nome verdadeiro do Filho é Yahushua. E se você não carregar consigo o nome verdadeiro do Filho, ainda que você dê sua vida, Deus não vai aceitar seu sacrifício, porque você não morreu no nome dele, você morreu no nome de Satanás. O nome do Filho de Deus é Yahushua. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Roga-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Roga-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. Então, voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, porém ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e velados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então, como vocês podem ver, o pai fez uma festa onde ia chamar os convidados. E muitas pessoas não foram porque para ela tinha muitas coisas importantes
Tinha muitas outras coisas mais importantes do que a festa em relação a eles lá. E bem assim foi com as pessoas que ficaram para a tribulação. Tiveram como mais importante as coisas do mundo do que o banquete lá no céu. E assim, por causa disso, acabaram ficando para a tribulação. Então, nunca se deve colocar nada acima do reino de Deus. E agora você não vai poder colocar nem o seu corpo acima do reino de Deus. Você vai ter que entregar para ser torturado e morto por ele, assim como Yahushua foi por todos nós. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então a pessoa que aceitou a palavra de Deus, ela tinha que entender o porquê estava aceitando, que era para ser salvo. Então ela tinha que entender que tinha que largar o mundo para ser salvo, mas ficava tentando conciliar a salvação com o mundo. Deus não vai aceitar metade. Não tinha como trilhar os dois caminhos, era um só, ou o de Deus ou o do mundo. E aqueles que estavam metade em Deus e metade do mundo, ficou para o mundo, ficou para a tribulação. Ou é um ou é outro, não se pode servir a dois senhores. Pois quando se serve a dois senhores, aí está a prostituição espiritual, porque fala que é de Deus, mas está obedecendo o inimigo. É para obedecer somente a Deus, porque é Ele que vai te salvar. O inimigo ele vai te condenar. Então, obedeça a Deus. Entregue a sua vida e morra por amor de Yahushua, o verdadeiro nome do Filho. Dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, na tribulação, você vai se tornar o sal, fazendo o quê? Se enchendo da palavra primeiramente, se enchendo das promessas e carregando consigo o entendimento de dar a sua vida por amor de Yahushua e levando o verdadeiro nome do Filho. E assim, quando você der a sua vida e não negar o nome de Yahushua, você fez a obra do sal.